Bom, agora mais calmamente, bom dia. E vamos lá. Do livro Fonte Viva, por Chico Xavier e Emmanuel. A lição de hoje é sobre a linguagem. A linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Isto está em Paulo, carta a Tito, capítulo 2, versículo 8. Através da linguagem, o homem ajuda-se ou se desajuda. Ainda mesmo que o nosso íntimo permaneça nevoado de problemas, não é aconselhável que a nossa palavra se faça turva ou desequilibrada para os outros. Cada qual tem seu enigma, a sua necessidade e a sua dor, e não é justo aumentar as aflições do vizinho com a carga de nossas inquietações. A exteriorização da queixa desencoraja. O verbo da aspereza vergasta. A observação do maldizente confunde. Pela nossa manifestação mal conduzida para com os erros dos outros, afastamos a verdade de nós. Pela nossa expressão verbalista menos enobrecida, repelimos a bênção do amor que nos encheria do contentamento de viver. Tenhamos a precisa coragem de eliminar por nós mesmos os raios de nossos sentimentos e desejos descontrolados. A palavra é canal do eu. Pela válvula da língua, nossas paixões explodem ou nossas virtudes se estendem. Cada vez que arrojamos para fora de nós o vocabulário que nos é próprio, emitimos forças que destroem ou edificam, que solapam ou restauram, que ferem ou balsamizam. Linguagem, a nosso entender, se constitui de 3 elementos essenciais: expressão, maneira e voz. Se não aclaramos a frase, se não apuramos o modo e se não educamos a voz, de acordo com as situações, somos suscetíveis de perder as nossas melhores oportunidades de melhoria, entendimento e elevação. Paulo de Tarso fornece a receita adequada aos aprendizes do Evangelho. Nem linguagem doce demais, nem amarga, em excesso. Nem branda em demasia, afugentando a confiança, nem áspera ou contundente, quebrando a simpatia, mas sim linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. E neste momento nos encontramos aqui reunidos para mais um aprendizado dessa doutrina que nos esclarece a cada dia e a cada movimento que nós pensamos em fazer. E que a espiritualidade maior, aqui presente, ilumine nosso irmão Renato, para que ele possa nos mostrar um pouco desse evangelho tão lindo e que nós aprendemos tanto e que temos a força de praticar cada dia. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade e a todos os que aqui estão presentes, encarnados e encarnados, que possamos guardar dentro de nós e aplicarmos em nossas vidas o Evangelho de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom dia a todos. Eu sou um trabalhador virtual da casa, né? Tá? Que eu faço mais um estudo online, então apareço pouco por aqui, tá? Mas tenho muito amor nessa casa e agradeço pela oportunidade e penso, como a Rose falou, né? Que a espiritualidade, né, me ajude, que eu possa ser um instrumento dócil nas mãos dele, tá bom? O nosso assunto hoje aqui é Evangelho no Lar, tá? Então eu queria fazer uma pergunta, por favor, não se sintam julgados, tá? O objetivo não é julgamento, eu vou fazer a pergunta só para eu poder orientar a nossa conversa. Tá legal? Então, se puder, levante a mão, quem faz o Evangelho no Lar? Tá bom. De vocês que fazem, todos usam o Evangelho segundo o Espiritismo? Alguém usa a Bíblia para fazer o Evangelho no Lar? Ou o Novo Testamento? Tá bom, muito bem. Então vamos lá. Bibliografia. Então qual é a nossa agenda aqui? A nossa ideia é exatamente mostrar, fazer uma comparação entre o Evangelho, né? Ela falou o Evangelho de Nosso Senhor versus o Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente entender o que é isso.
Tá legal? Depois, a gente vai ver que obra é estudada ao mundo sutil, olhando a obra do André Luiz, tá? O que eles estudam lá, tá bom? E quem estuda, tá? E aí a gente vai ver o que acontece no plano sutil quando você estuda o Evangelho. Então, o meu maior objetivo aqui, tem esses três, o meu maior objetivo é, quem não faz o Evangelho, perceba o que ganha fazendo, e ganha muito. E quem tem medo desse livro aqui, tem gente que tem medo. Ai, não, eu não entendo nada, eu espero que perca, tá bom? Então vamos lá, a gente começa comparando os dois. Né? O conceito de evangelho, tá? Eu estudei em colégio católico, então eu aprendi que evangelho é esse aqui, é a Bíblia, isso é o evangelho. Tá? Quem entra no espiritismo sem ter um conhecimento de outras linhas cristãs, entende que evangelho é esse aqui. Tá bom? Ok? Então vamos lá, o que é evangelho? E a palavra evangelho tem vários significados. Tá? Primeiro, evangelho vem do grego evangelion, que significa boa nova. É uma boa notícia. Tá bom? Jesus é o próprio Senhor que tomou um corpo de carne, veio andar entre nós para dar uma boa notícia. Porque a gente olha para esse mundo, o que a gente vê para todo lado? Sofrimento. Ele veio dar uma boa notícia para a gente. É o que contém o Evangelho. Tá? Então, o que é o Evangelho? Tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O que é o Antigo Testamento? É as leis dos profetas dos judeus. Tá? Eles tinham isso já antes de Jesus. Jesus nasceu no povo hebreu, na verdade, né? Foram chamados judeus mais tarde. O povo hebreu. Vamos lá, aqui para facilitar, hebreu e judeu é a mesma coisa. Tá? Então, Jesus, no Evangelho, até falou, ó, eu não vim destruir a lei. O que significa? O Antigo Testamento vale. Jesus não veio dizer, está tudo errado. Não, ele veio, eu não vim destruir, porém, aqui está cumpri-la, na verdade, é dar-lhe plenitude. Tá? Ele veio explicar, ele veio exemplificar, ele veio esmiuçar. Tá legal? Então, o Evangelho é isso aqui, Antigo Testamento com o Novo Testamento. O Novo Testamento são 27 livros, a gente vai mostrar em detalhe mais à frente. São quase 8.000 versículos, tá bom? Isso é Evangelho, tá legal? O que é essa obra maravilhosa? Por favor, eu não estou diminuindo essa obra, pelo contrário, a gente está só explicando a diferença e eu quero abrir para vocês um universo maior, tá legal? Algumas pessoas no Espiritismo tendem a fechar esse universo, a gente tem que abrir. Então, por favor, eu não estou diminuindo de forma nenhuma, é uma obra maravilhosa. O que o Kardec fez? A proposta dele era olhar dentro desse corpo aqui o que ele entendia por leis morais. E ele analisou, à luz do Espiritismo, alguns versículos daqui e daqui. Tá bom? Alguns até a gente vai mostrar para vocês terem uma ideia da proporção. Então ele não olha o Evangelho todo, ele olha um pedacinho do Evangelho. Tá legal? Então essa é a diferença. O que ele mesmo, Kardec, o que ele fala no Evangelho segundo o Espiritismo? Assim como Cristo diz, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar execução. Então nós somos cristãos espíritas. O livro do cristão é esse aqui, tá bom? Isso aqui é o que Jesus... Por que eu sou cristão? Porque eu sigo Cristo. O que o Cristo veio trazer para nós? O que está aqui, tá bom? E nós, como espíritas, aqui nós começamos a entender o que tem ali. Isso aqui é o começo. Tipo assim, ó, você nunca viu o Evangelho na tua vida, você vai ler, você é espírita, você vai estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí acabou, chegou no final, o que você vai fazer? Você vem para cá, porque aí você já tem uma base. Mas você, como cristão, você tem que conhecer isso aqui. Desculpa, cristão saiu fora, mas é para... Né? Porque cristão é uma palavra que tem peso, tá bom? Tem muita gente, o Brasil esculhamba tudo. Né? O Brasil tem o católico praticante e o não praticante. O cara que nunca vai à igreja, ele acha que é católico. Eu sou católico não praticante, isso é esculhambação. Então, cristão é uma palavra que tem peso. Não é uma palavra para ser dita à toa, tá bom? Nos primeiros anos, você dizer que era cristão, tua cabeça estava a prêmio, tua e da tua família, tá legal? O cristão, eles eram mortos das piores maneiras possíveis. Então, quando a gente disser a palavra cristão, a gente está trazendo toda essa herança
desses mártires, tá? de 2.000 anos de cristianismo. E outra coisa, o cristianismo tem 2.000 anos, o espiritismo não tem 1.200. E olha aqui, o Kardec não veio jogar fora esses 2.000 anos. Então tem muito comentário, tem muitos homens santos que comentaram esse livro aqui, que a gente pode ler o entendimento deles lá dentro, tá bom? Entre eles, um camarada que colaborou, olha camarada, desculpem, um santo que colaborou muito, isso aqui é Santo Agostinho, tá? Santo Agostinho tem uma obra vasta comentando o Evangelho. E Kardec está falando, não vim jogar fora isso não, pelo contrário, o Kardec também está construído em cima disso. Então a gente não pode desprezar isso tudo. Então, mais uma vez, eu queria aqui para abrir, tá, esse universo para vocês dentro do mundo cristão, que nós somos cristãos espíritas. Tá legal? Outra coisa, evangelho designa também um estilo literário. Então, evangelho não é só esse tem um outro significado para evangelho. Aqui é o conteúdo do Novo Testamento. Por favor, bota um copinho d'água para mim, que aqui é muita energia voando, não sei o que lá, a garganta fica seca. Isso aqui é o conteúdo do Novo Testamento, tá? Os 27 livros são esses aqui, tá? Muito obrigado. Então, o que tem lá dentro? 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? Então, isso é um estilo literário, é o estilo literário evangelho, porque eles escreveram numa forma, assim como existe prosa, poesia, existe ficção, uma reportagem, né? São escritos de maneira diferente, estilo literário, evangelho é o estilo literário. O que tem mais dentro do que a gente chama de evangelho? Tem também epístolas. O que é uma epístola? É uma carta. Então eu tenho as cartas de João, antes disso, volta a fita, rewind. Eu tenho Atos dos Apóstolos, que é uma narrativa do que os apóstolos fizeram depois que Jesus ascendeu, tá? Aí eu tenho as epístolas, a maioria delas é de Paulo, tem também de Tiago, Pedro, João e Judas, e eu tenho também o Apocalipse. Tá legal? Então, o que acontece? Qual é a diferença básica de evangelho para epístola? O que é o evangelho? Imagine que hoje de manhã tivesse me dado a dor de barriga ferrada, febre para eu não posso vir. Aí eu mando só essa apresentação para cá. Tá? Aí a Rosa vai pegar, olhar, isso aqui é o Novo Testamento. Ela vai passar aqui, isso aqui é um exemplo. Tá? Ela não sabe exatamente o que está aqui. Isso aqui são anotações, tá? Então o evangelho mais ou menos, eu venho aqui, isso aqui para mim faz sentido, eu explico para vocês, né? Ok? Uma coisa é, eu olho para cá, eu explico para vocês. O evangelho é isso. O cara tem umas anotações nele, ele traz, ele explica, né? Ele desdobra, ele dá exemplo, ele fala o que é, o que não é ali dentro, fala um pouco mais, tá? Isso é o evangelho. O que é uma epístola? Paulo fez várias viagens, cada viagem que ele fazia, ele chegava num lugar, ele fundava uma comunidade cristã. Qual é a palavra do grego para comunidade? Iglesia. Daí vem o termo igreja. Tá? Então, quando vocês lerem o Evangelho e verem lá a palavra igreja, não tem nada a ver com a igreja prédio, não tem nada a ver com a igreja instituição, é uma comunidade. Nós aqui formamos uma igreja, é a comunidade dessa casa, tá bom? Essa casa é de cimento, aço, tá legal? Nós somos a comunidade, não tem nada a ver com a casa. Claro que esse ambiente aqui é maravilhoso, tem também o que existe do lado sutil, tá? Mas nós formamos essa igreja, essa comunidade. Então Paulo passava formando essas comunidades e ele falava o evangelho. O evangelho de Paulo está na cabeça dele e no coração de quem teve a oportunidade de ouvi-lo. Aí ele ia para outro lugar, fundando várias comunidades. Olha aqui, em Corinto, Coríntios, em Roma, dos romanos. Roma não foi ele que fundou, mas ele foi lá também e pregou o evangelho, tá? Galácia, né, os Efésios, Filipos, Colossos, por aí vai. Tá legal? Então ele ia fundando. Aí ele ia avançando na viagem dele. Quando ele chegar, ele passou em Corinto, por exemplo, fundou a comunidade e pregou o evangelho. Aí ele chega lá na Galácia, aí alguém fala para ele, olha, tu não sabe o que está acontecendo em Corinto. E os caras estão com dúvida nisso, assim, assado. Paulo tinha uma viagem para fazer, não tinha avião naquela época, tá? Ele ia caminhando mesmo, porque nem grana ele tinha, tá? Ele ia caminhando. O que ele fazia? Toma-lhe uma carta.
Então a carta, ele não vai explicar, ele manda a carta. Então a carta tem um estilo muito mais direto, tá? Essa basicamente é a diferença das cartas para os evangelhos. Os evangelhos têm uma linguagem um pouquinho mais simbólica, tem as parábolas, alguma coisa que o cara vai chegar e vai explicar. A carta não é direta, ele não vai, ele manda a carta, tá bom? Então tem essa diferença de linguagem, tá? E o Apocalipse. Quem vai ao cinema para ver o filme Apocalipse, espera ver o quê? Destruição, não é verdade? Destruição, hecatombe, cai um meteoro, terremoto, fogo, né? Apocalipse não é nada disso. Apocalipse é uma palavra grega que significa cair o véu, retirar o véu, revelar alguma coisa. O Apocalipse é uma revelação. Quem escreveu o Apocalipse? João, muito bem. João escreveu o Apocalipse. Ele está revelando essa realidade transcendental para o grupo dele. É só isso. A diferença é que o texto do Apocalipse é o mais simbólico de todos. Então, quer ver algum texto difícil? É o Apocalipse. Por isso que acho que até botaram ele no final. Tá legal? O Apocalipse, sim, é um texto difícil porque é muito simbólico. Imagina, quem viveu aqui a época da ditadura, como é que eram as músicas da ditadura? Né? O troço era todo censurado. Então, o cara tinha que ali na música, o Chico, né, fez isso com maestria, criar, né, alguma coisa, ele estava criticando a ditadura de forma que não ficasse muito claro e não fosse censurado, né? Tá legal? O Apocalipse é mais ou menos isso, é uma linguagem muito simbólica, tá? Para explicar essa realidade, legal? Então, deu para ver aqui, né, o tempo, eu tenho uma brincadeira que eu digo assim, relógio de casa espírita, na encarnação anterior, foi ventilador, porque ele gira muito rápido, entendeu? Principalmente quando eu estou fazendo uma palestra. Ainda continua até aquele horário de sempre, né? Então vamos lá, também eu vou avisar de vocês. Aqui um exemplozinho de referências bíblicas do Evangelho segundo o Espiritismo. Claro que eu fui malvado, eu peguei o pior caso, tá? Vocês viram ao Evangelho. Olha João, por exemplo, isso aqui é o que o Evangelho segundo o Espiritismo comenta, né? Então João, capítulo 1 nada, capítulo 2, 13, 14, 15, 16, 4 versículos. Cada capítulo tem em média de 30 a 40 versículos, tá? Em geral. Então aqui, ó, 4 versículos. O 3, 12. O 7, um só. E por aí vai. Olha aqui, de todos dos atos e todas aquelas epístolas, é isso aqui só que é comentado dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Mateus, né, ele comenta muito mais os 4 evangelhos, tá? E ele se foca muito no Sermão da Montanha, tá? Que é capítulo 5, 6, 7, 8, se não me engano, de Mateus. Tá bom? Então eu trouxe aqui o pior caso, claro, para assustar vocês, mas para mostrar, né, que o Evangelho segundo o Espiritismo aborda um pedacinho do Evangelho. Tá legal? Muito bem, vamos lá. Então agora nós vamos ver, na obra do André Luiz, o que eles estudam no plano sutil, tá? Vocês aprenderam que o Evangelho lá é estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é verdade? A maioria ouve isso. Vamos ver, só tem um casalzinho ali que estuda o Evangelho Bíblia mesmo. Vamos ver o que eles estudam lá no mundo sutil. Nosso lar, o governador, né? O que está acontecendo nessa hora no nosso lar? Está para estourar a guerra, a Segunda Guerra. O povo lá do nosso lar está todo azucrinado. E o governador vai fazer, então, um estudo evangélico para o pessoal. O velhinho enérgico e amorável, que é o governador, passeou o olhar pela Assembleia Compacta, constituída de milhares de assistentes, milhares de pessoas lá em nosso lar ouvindo o governador. Em seguida, abriu um livro luminoso. Esse livro lá no Mundo Sutil, ele é luminoso, ele emite luz, o livro luminoso, que um companheiro lá do André Luiz informou ser o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Exatamente a expressão que você usou. Parabéns. Folheou atento e leia em voz pausada. Aí tem o texto, né? Ouvireis falar de guerras, de rumores. Olha só, tem alguma coisa que fala de guerra lá no Evangelho? Tem. Né? Ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas não é o fim. Tá bom? Então o Evangelho explica. Ó, Mateus, capítulo 24, versículo 6. Observação, isso aqui não está comentado no Evangelho segundo o Espiritismo. Então o governador está usando o quê? O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, eu vou fazer sempre assim. Evangelho, tá? É isso que ele usa. Vamos ver mais, o nosso lar também. A mãe do André Luiz, né? A mãe do André Luiz reside no nosso lar? Não, ela reside num plano
superior, tá? E ela vem falar com ele. O que ela fala? Ó, entre outras coisas, né? O evangelho de Jesus, meu André, continuou amorosamente. Lembra-nos que a maior alegria em dar que em receber. A mãe dele falou isso para ele. Onde está isso? Atos. Isso é Paulo falando em Atos dos Apóstolos. Isso não está nos 4 evangelhos. Tá? Pode ler inteiro. Mateus, Marcos, Lucas e João. Não tem essa citação. Isso está em Atos. Diz Paulo, em tudo vos mostrei que afadigando-vos, assim que devemos ajudar os fracos, tendo presentes as palavras do Senhor Jesus, que disse, há mais felicidade em dar que em receber. Então a mãe do André Luiz conhece Atos? Ela conhece Atos. Tá? Ela reside, mais uma vez, num plano superior. Vamos avançar. Nosso lar, a Narcisa, tá? O André encontra o Silveira. Lembra quem é o Silveira? O Silveira é um camarada que o pai dele protestou a dívida e o Silveira perdeu todos os bens. A Narcisa fala para ele, porque ele encontra o Silveira e fica sem graça né, não consegue falar, não consegue pedir desculpa a nada e vai conversar com a Narcisa. Narcisa diz para ele o quê? Recorde o Evangelho e vá buscar o tesouro da reconciliação. Ela está citando o Evangelho, aqui Mateus, se estiveres para trazer tua oferta ao altar, e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta diante do altar. Quer dizer, você está indo, né, se encontrar com o Senhor, você está indo para o altar deixar a sua oferta. O Senhor fala, calma, não vai assim não. Se você lembrar que tem uma dívida pendente, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Então isso é importante? Cara, isso impede você de ir ao Senhor. Está no Evangelho. Então isso é super importante. E a Narcisa fala para ele. Então o que a Narcisa conhece? A Narcisa conhece o Evangelho. Tá bom? E continuando, né? Reconcilia-se com teu irmão, depois vai apresentar a oferta. Assume uma atitude conciliatória com o teu adversário enquanto estás com ele no caminho. Aproveita que o cara está perto de você. Tá? Porque se ele estiver longe, vai dificultar depois a tua tarefa. Você vai ter que se reconciliar com ele, isso é uma certeza. Então, aproveita enquanto ele está perto, porque depois é pior, é mais difícil para você mesmo. E os mensageiros, tá? O que é isso aqui? O Aniceto, né? Outro livro. O André Luiz está numa missão. Aniceto é o orientador dele, tá? Eles estão num campo, tá legal? E no campo eles observam os trabalhadores que trabalham com a natureza, os trabalhadores que defendem, né, e ajudam os vegetais, os animais, tá? São com esses trabalhadores que eles estão lidando naquele momento. Aí vem o texto, o André falando, com grande surpresa, vi que os servidores da gleba, esses espíritos, né, que trabalham com a natureza, traziam ao estimado mentor, o Aniceto, mentor do André Luiz ali, um livro que não tive dificuldade em identificar. Era o exemplar do Evangelho. Então, trabalhadores no mundo sutil recebem a visita de um mensageiro de um plano superior, eles levam o Evangelho para ele ler e explicar para eles. Tá bom? Aniceto abriu firmemente como quem sabia onde estava a lição no momento. Então, Aniceto conhece o Evangelho? Ele sabia o que ele queria mostrar para ele, sabia onde estava. Tá? Não é um cara que, deixa eu ver aqui, não sei o que lá. Ele sabe, ele conhece a fundo o Evangelho. E ele abre, né, o Sagrado Livro, olha como ele se refere ao Evangelho. O Sagrado Livro, e lê aqui Epístola aos Romanos. O que é isso? É a carta de Paulo aos Romanos. Tá bom? É o que um trabalhador do mundo superior vem aqui para falar para trabalhadores aqui da crosta da terra. A pedido deles, não são bobos não. Eles levam o Evangelho para o cara trazer a mensagem. Tá legal? E aí ele fala a mensagem aqui que eu não vou ler para a gente não, tá? A mensagem evangélica que ele traz, e ele depois, no livro, ele explica naquele contexto. Porque existem vários níveis de compreensão do Evangelho, a gente vai ver mais à frente, existem vários níveis de compreensão, tá bom? Então você não deve ter medo de olhar para uma passagem que você nunca viu. Você está olhando aquilo a primeira vez, você vai ter uma compreensão. Você continua estudando outras passagens, daqui a um ano você vai olhar para isso, tem outra. Porque o Evangelho, ele é um livro vivo, porque ele é a palavra do próprio Senhor. Tá? E existe o interesse do universo inteiro, que é que você estude e compreenda, tá? Porque o próprio Senhor tomou um corpo de carne e veio nos trazer isso aqui.
Então, se você gosta de ler, por favor, leia isso primeiro, porque não saiu da cabeça de fulano, cicrano e beltrano. É o próprio Senhor falando com você. Tá bom? Por favor. Então vamos lá, seguindo. Desculpa, eu às vezes me empolgo, tá? Desculpa se eu faço uma cara de mal, tá? É para dar energia, tá? Eu sou bonzinho, ela me conhece, né? Tá? Então vamos lá, obreiros da vida eterna. Se tem um cara, se eu tenho um sonho de consumo no plano sutil, é conversar com esse cara que está escrito em amarelinho. Asclépios, é meu sonho de consumo, confesso a vocês. Livro Obreiros da Vida Eterna. Quem é Asclépios? Asclépios é um instrutor que ele vem de um plano superior e se manifesta lá, se não me engano, em nosso lar, para dar uma lição para o pessoal. Então, ele dá a lição e depois ele abre para perguntas. Tá? Quem é Asclépios? Ele pertence a comunidades redimidas do plano dos mortais, nas regiões mais elevadas da zona espiritual da Terra. Mais elevadas. Pensa na mãe do André Luiz, né? Pensa em nosso lar, pensa na mãe do André Luiz, está acima, Asclépios está lá para cima ainda. Ele vive muito acima das nossas noções de forma. Como que é nosso lar? Nosso lar tem cadeira, tem prédio, o cara lá tem um corpo físico, bem sutil, mas é físico. Tem matéria lá, tem meio de transporte, tem árvore. Tudo isso tem em nosso lar. O mundo das formas existe em nosso lar. Tá? É matéria sutil, mas é igual aqui. Tanto que tem gente que desencarna e não percebe. É uma colônia. Não é verdade? É uma colônia. O mundo das formas. O Asclépios vive muito acima das nossas noções de forma. O lugar que ele vive não tem essas coisas de forma. Ele já transcendeu isso. Tá legal? Se você quiser ver o corpo do Asclépios, não tem onde ele está. Não tem corpo. Ele está acima disso. Tá? Em condições inapreciáveis à nossa atual conceituação de vida. O conceito de vida que nós temos aqui, que é a vida biológica, e vida material, e portanto tem forma, o Asclépios está para cima disso. Tá bom? Esse é Asclépios. Já perdeu todo o contato direto com a crosta terrestre. Então, o que acontece aqui passa longe da cabeça dele. Olha que homem feliz e realizado. E ele só pode se fazer sentir por aqui através de enviados e missionários de grande poder. Tá? Então, até para ele, se ele quiser vir uma mensagem, trazer uma mensagem, tipo assim, baixar aqui no Centro Espírita para dar uma mensagem, não rola. Tá? Mas ele, lá onde eles estão, que eu acho que é nosso lar, se não me engano, ele vai lá raramente. Por quê? Porque o cara está muito lá para cima. Ele pode reencarnar aqui na Terra? Pode reencarnar em missão de grande benevolência. Quer dizer, ele vem pela misericórdia do Senhor que vem aqui em intervalos de 5 a 8 séculos. Então é fácil tu achar umas Asclépios por aí? Não. Os demôniozinhos reencarnam rapidamente? Sim. O demôniozinho reencarna rapidamente. Tá? O demôniozinho bate e volta. Mas o Asclépios vem aqui de 500 a 800 anos. Por isso é que a gente olha aí, o que tem cercando a gente mais? Demôniozinho. Porque o Asclépios só vem a cada 518 anos e o demônio bate e volta. Então, aliás, não é bate e volta, é bate e volta, né? Tá bom? Certo é isso, bate e volta. Ele quica lá no fundo e volta. Tá bom? Então, por isso que a Terra é do jeito que é. Mas está errado? É ruim, é difícil? Não. É assim mesmo que é para ser. E bem, tia, conheci agora, desculpa. Depois eu falo contigo. Prazer em ver aqui. Então, esse é o Asclépios, tá bom? Aí vamos ver. Então, ele veio lá, se manifestou lá no plano, deu a mensagem dele e depois abriu para perguntas. Aí, né, uma moça já estava fazendo a pergunta, o espírito desencarnado, claro, né, uma trabalhadora fez a pergunta. Esse mensageiro ouviu o paciente bondoso, revelando grande interesse e carinho, né? E a Semprônia, depois que ela deu terminada a consulta, ela fez a pergunta dela. O que ele fez? Retirou uma folha dentre os pergaminhos alvinitentes, né, muito brancos e reluzentes que trazia, e abriu à nossa vista o quê? O Evangelho de Mateus. Tá? E leu para ela aqui uma passagem, tá, como resposta. E ele fez assim com todo mundo. Foram umas 3 ou 4 pessoas, tá, que fizeram perguntas para ele, ele respondeu com um trecho do Evangelho. Porque tudo que a gente precisa está no Evangelho. Tá bom? É isso. Vocês viram de onde é o cara. O que ele estuda, o que ele conhece, o que ele fala? Evangelho. E é algum evangelho diferente? É esse evangelho que nós temos aqui.
Entendeu? Então, às vezes, as pessoas entram numa livraria e ficam doidas para saber qual é o último lançamento espírita, o que aquele autor criou, que não sei o que lá. Cara, quando já existe, há 2000 anos, nós temos um tesouro para que a gente estude. E a gente não dá bola. A gente não dá. A palavra é essa. A gente não dá bola. No próprio meio espírita, pouquíssimas pessoas dão bola. Desculpa falar isso, mas é isso que acontece. Nós somos cristãos. Isso, para mim, pessoalmente, é motivo de... Foi, graças a Deus, está diminuindo, mas é motivo de vergonha, tá? Porque se você é cristão, você tem que conhecer a palavra do Cristo, no mínimo, tá bom? E a gente tem um slide aí na frente. A gente quer que isso aqui seja o quê? O que é o sonho do espírito desse planeta? Que seja coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, se você quer que seja o coração do mundo, você tem que ser o quê? Uma pessoa amorosa. E se você quer que seja a pátria do Evangelho, você tem que estudar o quê? Evangelho. Tá? Então, olha só, a gente fala uma coisa que é tão bonita, né? Brasil, pátria do mundo, coração do Evangelho. E você não estuda, não trabalha para isso. Tá? Então, a gente tem que pensar, olhar, perceber o que a gente fala e desenvolver esse discernimento. Eu tenho que ser crítico. Tá? Com tudo, até vocês, por favor, eu estou falando aqui, sejam críticos comigo. Depois chegar lá, vai conferir se é isso mesmo, se eu passei, botei um negócio direto aqui, né? Estejam atentos sempre, não assumam uma postura passiva, né? O que esse cara está falando aí é legal. Não, o que esse cara está falando? Isso é interessante, não é? Ele está falando besteira? Até hoje eu ouvi dizer que o evangelho lá é o evangelho segundo o Espiritismo, que a gente estuda, e esse cara vai falar diferente? De onde esse cara surgiu? Está falando besteira esse cara? Sejam críticos porque eu estou falando também. Claro, né? Não estou excluindo não, tá bom? Sejam críticos com tudo. Livro Renúncia, essa está só retratada aqui, né? É a Alcione, o nome dela acho que não está aí, né? Maravilhosa. Ela também habita num plano lá super alto, super superior, e ela vem reencarnar para ajudar o traste do ex-marido, né? Tristeza. Então, homens aqui presentes, né, são sempre poucos, né? Espelhem-se nos corações amorosos das mulheres, tá? Porque pode ser que seja, né, pode ser que seja meio direcionado, mas se você olhar estatisticamente, os exemplos que são apresentados na literatura espírita é sempre a mulher lá em cima e o traste do marido lá embaixo. E esse aqui é mais um, tá? Mas pode ser, né? Claro que é uma amostragem pequena para quem conhece estatística, tá? Pode não ser representativa, mas é um cheirinho. Então vamos lá, ela no livro dela falando, né? Isso aqui se passa em Tantã e Vovô Garoto, né? Eu não me lembro exatamente, faz tempo que eu li esse livro. Mas ela disse, em Ávila, né, de onde ela vinha, nunca nos reunimos no culto doméstico, né, do Evangelho, sem suplicar o socorro da inspiração divina. Então você vai estudar o Evangelho, faça como ela. Antes de começar, você peça a inspiração divina, tá bom? Aí Padre Damiano, né, um padre que ela conheceu, Padre Damiano esclarecia sempre que Deus não poderia ter enviado as línguas de fogo, o que são línguas de fogo. Aonde no Evangelho aparecem essas línguas de fogo? Atos dos Apóstolos, quem falou muito bem, perfeito. No episódio que chama, como é que é? No Pentecostes, tá? E o que é isso que são essas línguas de fogo? Porque olha só, os apóstolos, eles conheciam o Evangelho? Eles conviveram com Jesus 3 anos, tá? Então eles conheciam, eles ouviram direto de Jesus, né? Eles reproduziram para nós o que eles ouviram de Jesus. No final, depois de 3 anos, Jesus é preso. O que os apóstolos fazem? Cada um sai correndo para cada lado. Isso nos mostra que eles compreenderam o Evangelho na sua profundidade ou não? Não, totalmente ignorantes, né? Jesus é preso, eles fogem, né? Saem para cada lado. Então, depois de 3 anos ouvindo Jesus explicar, o que quiseram? Ignorantes, tá? Aí o que acontece em Atos, como ela bem falou, depois aí Jesus é crucificado, tá? Ele ressuscita, ok? Ele aparece para eles novamente, ele aparece algumas vezes assim esporadicamente, depois ele aparece para eles e fica 40 dias explicando para eles, falando sobre o quê? O que é mais, qual é o ponto central do Evangelho? Eles falam sobre o quê? Fala, por favor. Reino de Deus, o reino dos céus, muito obrigado. Então Jesus passa 40 dias falando sobre o reino dos céus para eles, tá? Depois ele acende de vez. Aí eles ficam mais uns 10 dias, mais ou menos, em oração.
Depois vem o Pentecostes, que é exatamente esses 50 dias. E descem sobre eles essa língua de fogo. O que é isso? O Espírito desce sobre eles e dá a compreensão total do Evangelho para eles. Eles se santificam nesse momento. Compreenderam o que são essas línguas de fogo. Tá? Você vê, até para entender um livro espírita, você tem que conhecer o Evangelho. Se não você lê isso aqui, você não sabe o que ele está falando. Tá? Então, vou voltar à frase. Agora vocês sabem o que são essas línguas de fogo. É o Espírito descendo. O Espírito desce e a compreensão vem. O reino desce. Porque para vocês entenderem melhor essa imagem, tem uma imagem antagônica. Já ouviram falar da Torre de Babel? O que é a Torre de Babel e o Pentecostes? São dois episódios antagônicos. Tá? Na Torre de Babel, o homem, numa construção humana, tenta chegar aos céus. Dá certo? Não. O Pentecostes é o Senhor fazendo descer o Espírito sobre a terra. Dá certo? Aí dá. Aí eles se iluminam, eles compreendem o Evangelho à profundidade. Tá? Então a gente pode compreender língua de fogo como essa compreensão profunda do Evangelho vinda do alto. Não é você que vai compreender, é o alto que vai te dar essa compreensão. Percebem isso? Olha aqui, está em Lucas, se referindo a Jesus. Então Jesus abriu-lhes a mente para que entendesse as Escrituras. Tá? Porque a gente pode, no máximo, quando você estuda, você pode ter uma compreensão racional. Mas o racional você vai fazer igual os apóstolos tinham. Na hora da prova tu vai fugir, tu vai espirrar, vai correr. Tá? Essa compreensão aqui é uma compreensão profunda, vinda do alto. Aí, bicho, aí você vira... o quê? O mártir. Aí você se entrega com a maior tranquilidade, com o maior amor no coração, às feras no circo. Sem problema nenhum. Aí você faz... Vocês já leram Boa Nova? Esse é o exemplo que mais me impressiona, da Joana de Cusa. O que ela faz no fim? Ela na fogueira, e quem está na fogueira do lado? O filho. Imagina só, você mãe... numa fogueira, teu filho na fogueira do lado, e o filho gritando, pedindo, mãe, abjura, abjura, porque ela era cristã, e ela ia ser queimada como uma cristã, e ele junto. Ele ardendo, o filho ardendo na fogueira do lado, e ele gritando para ela, mãe, abjura. E o que ela fala para ele? Meu filho, tenha fé em Jesus, cala sua boca aí, entendeu? Olha só a compreensão que uma pessoa dessa tem. Isso é você compreender o Evangelho não racionalmente. Você compreendendo racionalmente, você espana nessa hora, não tem jeito, é teu filho ali na fogueira. Tudo que você precisa fazer é falar, não, Jesus é um bobão, morreu na cruz, não, me tira daqui. Pronto, tirava. Tá? Ela não fala. Porque a compreensão dela não é uma compreensão só a nível racional. É essa compreensão que desce do alto. Isso é uma graça. Paulo fala isso nas suas cartas. Por isso é que é importante a gente ler o Evangelho na sua completude. É uma graça que o Senhor te dá, não é você que alcança. Tá? Então, voltando aqui a frase, Padre Damiano esclarecia sempre que Deus não poderia ter enviado as línguas de fogo da sua sabedoria apenas aos 12 discípulos de Jesus. Tá? As chamas do seu amor infinito aquecem a humanidade inteira. Então, Jesus quer te dar, o Senhor quer te dar esse conhecimento? Quer. Mas você tem que pedir, né? Buscar, bater e pedir. Tá no Evangelho. Você tem que fazer isso, você tem que ter essa constância, né? Você tem que querer isso, buscar isso. Senão não dá, não quer. Você quer viver no mundo? Quer estar olhando o relógio para ver se acaba aqui para ir ver as Olimpíadas? Quer ir para a praia, quer um solzão? Não dá. Entendeu? É assim. O Senhor é manso e humilde. Ele não se impõe a você. O Evangelho está aí há 2000 anos. Quantos compreendem? Por isso que a ceia, né? Mais uma vez, a ceia, o convite é para todos, bons e maus. Olha só que legal o Evangelho. O Senhor faz convite só para os bons? Nada ainda não. O convite das bodas, as parábolas de Jesus são exatamente, né, uma imagem que ele faz do reino dos céus. Tá? Ele quer nos contar sobre o reino dos céus. Só que o reino dos céus não é nada que eu possa ver, cheirar, pegar, tocar. O reino dos céus é transcendental. Então ele faz essas imagens. Imagina você estar conversando com um cego de nascença, o cara nasceu cego. Você vai explicar para ele o vermelho. O cara é cego. O que eu vou usar para explicar para um cego vermelho? Eu vou dizer, sei lá, que é uma cor quente,
está associada talvez à raiva, sabe? Eu vou usar coisas que ele conhece para explicar para ele o que seja vermelho. Eu não tenho como enfiar o vermelho na cabeça dele. Da mesma forma, o reino dos céus não tem como ser enfiado na nossa cabeça. É um conceito transcendental. Então o Senhor faz essas parábolas, essas imagens. É legal para a gente ter uma ideia de como isso seja, para que a gente busque isso, e quando você estiver qualificado minimamente, ele vai te dar esse conhecimento transcendental. Ele está disponível para nós? Está. Porque, na verdade, ele fala do quê? Onde está o reino dos céus? Segundo o Evangelho. Dentro de nós. Então, Jesus veio aqui para falar de alguma coisa que está lá ou de alguma coisa que está aí? Ele veio te falar, por isso é que é boa nova. Está aí já. Você é que não vê. Entendeu? Agora, você não consegue pegar, não consegue cheirar, não consegue ver. Então ele faz essas imagens para falar para você sobre você. E ele vem dizer que você é uma porcaria? Ele vem dizer que você tem que passar 400 mil encarnações para virar gente na vida? Não. Leia o Evangelho. Jesus despacha os apóstolos e fala assim: diga que o reino dos céus está próximo. Está dentro de você, cara. Entendeu? Ok? Então é alguma coisa que não esteja disponível. Eu tenho que esperar a Terra atingir um plano superior para chegar lá? Não. Está disponível para mim agora. Eu sou isso. Ele fala sobre mim. Eu tenho que esperar ir para outro lugar? Não. Eu tenho que esperar a Terra melhorar? Não. A gente fala muito sobre regeneração, evolução planetária. Pode esquecer isso. É para você aqui agora. Há 2000 anos o pessoal já conseguia, e antes disso até, entendeu? Há 2000 anos eu estou falando sobre os cristãos. Tá legal? Então, o Evangelho fala sobre você, para que você perceba a sua verdadeira natureza, não isso que você acha que você é. Bom, e você não é nada porcaria. Vós sois deuses, vós sois a luz do mundo. Jesus falando: eu sou a videira, vós sois os ramos. O ramo não é a mesma coisa que a videira? O ramo não faz parte da videira? A gente fica aqui falando isso. Mas a gente ouve pessoas dizerem: não, nós somos porcaria, nós somos de 500 encarnações para poder escovar a poeirinha da sandália lá com a porta do mal. É isso que a gente ouve. E está de acordo com o Evangelho? Não está não. Vamos ver lá. Por isso que a gente precisa do Evangelho. A gente ouve. Senão você se fia na compreensão do outro. Quando você pode ter a compreensão. A compreensão para você, não é para o outro. Deixa eu falar o que ele pensa, o que ele quiser. Tenha você a sua compreensão. Estude, principalmente o Evangelho. Senão, vai ouvir besteira. É que nem nas redes sociais. Não tem um monte de besteira aí. Feito isso por todo lado. E tem bom que aqui. Porque ninguém noticiou, mas aqui o fulano de tal botou uma foto de um cantinho lá que diz isso aqui, não sei o que lá, e eu acredito nesse fulano aqui. Tem gente que acredita. Boa sorte. Avançando. Agora nós vamos ver o que acontece no culto do Evangelho. Isso está no livro dos Mensageiros. Tá legal? Vamos ver o que acontece no mundo sutil. Tá? Você está lá sentadinho na sua casa, você vai estudar o Evangelho. O que acontece nesse momento? Então isso aqui, o mensageiro, é uma viúva, tá, que mora na casa dos seus 3 ou 4 filhos, e ela vai fazer um estudo evangélico. É isso que o livro vai contar. E ele conta do ponto de vista sutil o que acontece. Então a viúva sentou-se à cabeceira, após meditar breves instantes, recomendou a pequena Nélia, a filha de 9 anos, que fizesse a oração inicial do culto, pedindo a Jesus esclarecimento espiritual. Então ela é boa ou ela sabe o que tem que fazer? Ela sabe o que tem que fazer. Ela pede a Jesus esclarecimento, não é verdade? Então começou bem? Começou bem, né? A viúva ali, se não me engano, é Dona Isabel, né? Ela sabe das coisas. O que acontece no mundo sutil? Todos os trabalhadores invisíveis sentaram-se respeitosos. Por que respeito? Porque é a palavra do Senhor, o próprio Senhor vai ser estudado. É um livro qualquer? ABC? Saiu da cabeça do fulano, do Beltrano? Não. É a palavra do Senhor. É uma palavra viva. Tá? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele está te dando a vida ali naquelas palavras. Legal? Então eles são respeitosos em relação ao Evangelho. Tá? Então logo começou aquele serviço espiritual da família, as luzes ambientes se tornaram muito mais intensas. Então desce a luz do alto sobre a sua casa quando você está estudando o Evangelho, a não ser quando a luz seja mentiroso. Tá? É uma possibilidade. Mas se você acredita no Deus mesmo,
fez, na mediunidade do Chico, se você acredita no que está escrito no livro, é isso aqui, ó. As luzes se acendem no mundo sutil na sua casa, por causa do Evangelho. Vamos lá. Dona Isabel abriu o quê? O que ela abriu? O Novo Testamento. Tá bom? Ela não abriu o Evangelho segundo o Espiritismo. Mais uma vez, sem querer diminuir a obra do Kardec, por favor. É uma obra maravilhosa. Para quem nunca leu o Evangelho na vida, para quem tem a primeira experiência no cristianismo aqui no Espiritismo, leia e estude o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas acabou, você vai para onde? Por favor. Novo Testamento. Legal? Então a Dona Isabel abriu o Novo Testamento como se estivesse procedendo ao acaso. O que vocês aqui, né? Abriu o livro que é ao acaso, que são passagens do Evangelho comentadas por Emmanuel, né? Pareceu ao caso, só que na verdade Isidoro, né, do nosso plano, Isidoro é o marido dela desencarnado que chefia lá, intervinha na operação ajudando a focalizar o assunto da noite. Então eles direcionam a mensagem, eles direcionam. Legal? Não existe acaso. Aí, olha só, um amigo espiritual que reconheci de nobilíssima condição. Então, é um espírito qualquer, um sutil? Não. Nobilíssima condição. Pelas vestes resplandecentes. Quem tem veste resplandecente no nosso lar? Vamos ver se se lembra. Quem tem veste resplandecente? De que ministério? União divina e elevação. Muito bem. Tá? Muito experiente. Legal? Então, é qualquer espírito? Não. É um espírito de veste resplandecente, de nobilíssima condição, que o nosso lar se encontra nos ministérios mais altos. Lembra o ministério? O nosso lar tem 6 ministérios. Tá? Os 4 primeiros voltados para cá, quem está nos 4 primeiros está se preparando para quê? Para voltar para cá. Tá? Regeneração, auxílio, comunicação e esclarecimento. Quem está nesses 4 está se preparando para voltar para cá. São bem, são maravilhosos, tá? É uma oportunidade ótima. Mas quem está nos 2 últimos, né, elevação e união divina, está olhando para onde? Para cá para baixo ou para cima? Está olhando para lá para cima. Então, provavelmente um desses, tá, colocou a destra sobre a fronte da viúva. Então, você abriu o Evangelho, você está estudando, você orou, pediu ajuda divina. Ela vem? Ela vem. E vem um espírito qualquer te ajudar? Não. Porque o espírito qualquer precisa aprender junto contigo. Tá? Então vem um espírito desse de nobilíssima condição. Colocou a destra sobre a fronte dela. Na passada, né? Teremos a luz espiritual do verbo de Fábio na tradução do verbo materializado de Isabel. Né? Então, claro, ela vai materializar, verbalizar tudo que ele sabe? Não. Mas ele vai ajudá-la? Vai. E quanto mais ela souber, mais ela vai falar, mais profundamente? Sim. Tá bom? A interpretação de Fábio estava cheia de maravilhas espirituais que transcendiam a capacidade receptiva de Dona Isabel. Isso que eu acabei de falar. A viúva de Isidoro, né, ela parecia deter não somente uma parte. Então, ela captava tudo que ele podia transmitir. Não. Mas tem problema? Não. Quer dizer, tem problema se ela estudar essa vez e não estudar nunca mais. Ela vai parar ali. Tá? Mas o que deve ser feito? Você estuda. Cada vez você vai se aprofundando mais nas palavras de quem trouxe para a gente? O próprio Senhor. Tá bom? Ok? O apóstolo Filipe se vira para Jesus e fala assim: Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Filipe pede para ele, para que mostre o Pai. O que ele responde para Filipe? Filipe, estou contigo há tanto tempo e ainda não me conheces? O que ele está dizendo? Ele é quem? Ele é o próprio Senhor. Ele é o próprio Senhor. Agora, por que ele fala? Ele fala que eu e o Pai somos um. Mas ele fala, o Pai é maior que eu. Por quê? Para você não achar que aquela figura humana, só aquilo é Deus. Não. Deus transcende isso tudo. Mas ali era Deus manifestado. Entendeu? Por isso é que ele fala, o Pai é maior que eu. Porque senão o cara ia achar que aquilo era Deus. Deus não é aquilo. Aquilo é uma manifestação. Tá bom? Assim como você pede a mão da menina em casamento, mas você não quer só a mão, você quer inteira, né? Não está dizendo, ó, né? Aí a mulher fala, ó, te dou a mão e o resto vai junto. Tá? Então, Jesus fala, ó, o Pai é maior que eu, porque não é só aquilo.
bom? Senão, cara, porque ele fala a verdade, ele não vai mentir. A palavra dele é palavra. A gente olha o Evangelho, a gente tem que perceber, cada palavrinha lá é importante. Inclusive, falando em palavrinha, não, deixa eu. Estou avançando, já falo já. Segura o relógio, por favor. Então, avançando. Cada qual receberá a luz espiritual conforme a própria capacidade. Isso não tem problema nenhum. Mas essa capacidade, ela se expande com o tempo, se expande. Tá? Há muitos companheiros nossos aqui reunidos, lá no plano sutil, que registram um comentário de Fábio com mais dificuldade que as crianças encarnadas. Tá bom? Não tem problema nenhum. Lá ou aqui, a compreensão é a mesma, é o seu nível. Quando você desencarnar, você vai acordar lá no mundo sutil com a mesma compreensão que você tem aqui. Se você nunca estudou o Evangelho na vida, lá no mundo sutil o Evangelho vai continuar sendo difícil para você, sendo uma interrogação. Você nunca investiu tempo naquilo, nunca procurou saber, estudar. Então você vai acordar totalmente ignorante, como você é ignorante aqui. Agora, se você já conhece alguma coisa, você vai para lá e leva esse conhecimento. Tá? Não tem mistério. Aí outras anotações. O Evangelho dá equilíbrio ao coração. Tá? Você está desequilibrado, estuda o Evangelho. O Evangelho, estudando o Evangelho constantemente, vai te ajudar, né, a enfrentar. Jesus falou o quê? Nesse mundo tereis só felicidade? Só alegria? Nesse mundo tereis tribulações. O Senhor avisou. Esse mundo aqui foi feito para isso. Tá? Chacoalhar. Legal? Se você vai pendurar, você vai botar, você comprou uma TV de 50 polegadas, você vai botar na parede, você põe um parafuso. Você põe o parafuso, pendura logo a televisão, você vai chacoalhar para ver se está firme. Você vai chacoalhar, você é bobo, né? Você vai querer ver a televisão no chão. Você chacoalha. O Senhor faz isso com a gente também. Ele chacoalha você, para ver se você está firme. Entendeu? É isso. É isso que manda. Os elementos mais baixos, porque olha só, nós estamos nesse mundo aqui, né? O que existe aí fora? Elementos sutis, elevados ou baixos? Nós estamos cercados de quê? Elementos muito porcaria, pode ter certeza. Aqui não, aqui é um ambiente que foi preparado pela espiritualidade, etc. Por isso você senta aqui, que delícia, que paz, que maravilha. Porque a espiritualidade limpou isso aqui tudo no mundo sutil. Você bota o pé aqui fora, o que você tem? É porcaria, até você chegar na sua casa. Porcaria, você vai nadar no meio da lama, no meio do esgoto sutil. Tá? Então, só que esses elementos mais baixos não encontram nesse santuário, na casa dessa mulher, o campo imprescindível à proliferação, porque isso é tipo bactéria, isso prolifera, tá bom? Por aí. O culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interna, então ele é um curso de iluminação, mas ele não é só isso, tá? É um processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acende em torno, na sua casa, em torno dela. Fica protegida contra essas porcarias, tanto de espirituais como de formas de pensamento. Aí, tá? As entidades da sombra experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas desse santuário doméstico, e é por isso que se mantém a distância. Então, quer manter a sua casa asseada, sem maus espíritos, sem espíritos que não são maus, são ignorantes, tá? Sem espíritos ignorantes contigo, culto do Evangelho. Tá bom? Perceberam o que acontece no mundo sutil quando você estuda o Evangelho? Você está ali sozinho ou você está muito bem amparado? Muito bem amparado. Protege a sua casa? Protege. Então, se você que não faz o estudo do Evangelho, depois de ver isso aqui, não acredita em mim, não, por favor. Né? É o André Luiz que está falando, então só acredita na palavra dele. Tá? Se você quiser continuar não fazendo estudo, fica à vontade. O livre-arbítrio existe para isso. Só que eu já falei, né? Brasil, coração, mundo faz Evangelho, vamos estudar o quê? Evangelho. Muito importante. Olha só. O que existe em nosso lar? Aqui, em nosso lar, tornou interlocutor. Contamos com as vibrações espirituais da maioria dos habitantes educados, quase todos nas luzes do Evangelho. O pessoal de nosso lar conhece o Evangelho? Conhece. E aqui nos Mensageiros, ele está numa cidade um pouco mais no plano, um pouco mais abaixo de nosso lar. Qual é o problema deles? Nossa cidade não possui ministério da união divina nem elevação. Eles não têm isso lá, já é o primeiro problema. Não tem aqueles seres reluzentes, não ficam nesse lugar. Não podemos receber a influência superior com muita facilidade. Nossos trabalhos de comunicação e auxílio necessitam ainda de muita gente educada no Evangelho para funcionar com eficiência. Então, olha só, vocês sabem o que é LinkedIn? LinkedIn é uma rede social profissional. Né? No seu
no seu Facebook, no seu qualquer outro, no Instagram, né? Você bota suas festas, onde você foi, Paraná, o que você está fazendo, né? No LinkedIn você vai botar onde você estudou, que empresa você trabalhou, fazer contatos com profissionais. Então, se você quer garantir seu emprego no sutil, o que tem esse teu LinkedIn sutil? Tem que ter o quê? Ó? Especialista em evangelho. Vou te ajudar a conquistar o reino do céu. Tá bom? Então, quer garantir o seu emprego no sutil, desencarnou, chega lá já com emprego garantido, estude o evangelho. Tá legal? Mais uma vez, não é Renato falando, vocês viram. É a obra do André Luiz. Para a gente perceber o que a FEB, por exemplo, está falando em relação a isso. A Rose Leão, qual foi que você usou aqui? Fonte Viva. Fonte Viva, né? A Rose abriu esse livrinho aqui do Emmanuel. Tá? Essa coleção Fonte Viva, o que é isso? É o Emmanuel pegando passagens do Evangelho e comentando. Tá legal? A abrangência dele, nós vamos ver, é muito maior do que o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo. O que o Emmanuel nos diz no Caminho, Verdade e Vida? Ele fala, ó, o Evangelho é portador de todos os ensinamentos essenciais e necessários. Tudo que você precisa saber está no Evangelho? Tá. Tá bom? Sem problema. Quem quiser depois uma cópia disso aqui, só escreve um e-mailzinho e deixa aqui que eu mando. Tá bom? Fica à vontade, com o maior prazer. Tá? Foi claro? Seguinte, muitas vezes eu não peguei a Bíblia para ler devido à forma que está escrita. O português é uma forma de uma linguagem mais rebuscada. Como é que a gente poderia começar a ler e entender o que acontece? Hoje em dia, eu até vou mostrar, dá só um segundinho, já respondo a tua pergunta no slide à sua frente. Então, só para mostrar, isso aqui nesses livrinhos está tudo assim de forma aleatória. O que a FEB fez? Consolidou, olha aqui, isso aqui é Emmanuel, todos os comentários dele de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, de Atos, as cartas de Paulo e as demais cartas do Apocalipse. Então ele arrumou para você, tá? Se você quiser ler o Evangelho com isso aqui, você abre lá Mateus, capítulo 1, você lê lá uns 2, 3 mil versículos, abre aqui e vê aquilo que o Emmanuel comentou, tá bom? Facilita a beça. Olha aqui, agora respondendo a tua pergunta. A FEB pegou os originais gregos e traduziu o Haroldo Dutra, traduziu o Novo Testamento. Tá? Então, o que acontece? Antigamente, até quem tem um autor espírita, eu acho que é o Leon Denis, tem um livro dele onde ele coloca dúvida sobre o Evangelho. Tá? Por que isso? O que existia antigamente? Em algum século passado, tá? Um monge pegou o Evangelho e traduziu tudo para o latim. Essa tradução é conhecida como Vulgata Latina. Ele fez a tradução dele, da cabeça dele, uma pessoa só. As missas católicas, durante muitos anos, foram feitas em latim, usando essa Vulgata Latina. Depois, com o tempo, muita gente, com razão, reclamou, e as missas foram começar a ser realizadas nas línguas de cada país, e a Bíblia foi traduzida dessa versão da Vulgata Latina, foi traduzida para o português. Então, essa versão traduzida dessa Vulgata Latina, tem erro, tem aquecimento, a gente pode contemplar. O que nós temos hoje em dia? Hoje em dia, a gente já avançou muito a arqueologia, descobriram milhares e milhares de documentos com as cópias originais em grego. O mais antigo, se não me engano, é mais ou menos do ano 150, sendo que os evangelhos, os primeiros documentos foram as cartas de Paulo, ele escreveu a partir de 50 e pouco. Os evangelhos mesmo são mais tardios, 80, 90, João escreveu quase em 100 os documentos dele, tá? Então o documento de 150 era bem recente, a gente já tem documentos daquela época, de várias partes, esses documentos são comparados. Então, o pessoal hoje já sabe, existem pequenas dúvidas, mas com um grande grau de certeza, o que eram os evangelhos originalmente. Tá bom? Então, o Haroldo Dutra pegou esses originais gregos e fez uma tradução. E o que acontece? Cada palavrinha no evangelho é importante. Tá? Por exemplo, quando eu digo que o reino dos céus, eu não, né? O evangelho diz,
Isso. Quando o Evangelho diz que o reino dos céus é uma herança, isso tem um significado. A herança, você trabalha para ganhar uma herança ou ela te dá de graça? Não é teu pai que constrói todo o patrimônio e te dá de herança? Pois é. O reino dos céus é uma herança. É importante compreender isso, claro. Por quê? Você entende que não é uma construção sua. Aonde você lê que você constrói o reino dos céus, pode descartar. Porque o reino dos céus fala que é uma herança. Compreende isso? Então, cada palavrinha ali é muito importante. É importante, inclusive, procurar um documento que seja uma tradução dessas mais recentes, que não seja uma da Vulgata Latina. É importante conhecer, às vezes, até alguma coisa do grego mesmo, porque tem uma passagem onde Jesus interroga Pedro. Ele fala assim: Pedro, tu me amas? Ele fala: sim, te amo. Pedro, tu me amas? Sim, te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que me ama. Parece conversa Pedro. Mas você vai olhar no grego, o verbo amar, porque o grego é uma língua muito rica. Eles têm várias palavras para amor. Então, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Falando de... como é que é? De amar. Ágape. Ágape é um amor celestial. É um amor que vem do Espírito. Então ele pergunta: Pedro, tu me amas, ágape? Ele fala: sim, Senhor, te amo, filé. Filé, como vem de filosofia, é um amar mais perto do gostar. Entendeu? Então aí faz sentido, porque você vê que Pedro, o amor que Pedro tinha por Jesus, não era ainda esse amor divino. Né? Pedro, tu me ama, ágape? Te amo, filé. Me ama, ágape? Te amo, filé. Aí na terceira, Jesus aceita que ele tem pagado. Pedro, tu me ama, filé? Sim, Senhor, te amo, filé. Aí você compreende, quer dizer, Jesus estava dando uma testada nele. Né? Você tem por mim esse amor divino celestial? Não, Senhor, não cheguei lá ainda. No final ele... Né? Então você vê que por isso que eu estou dizendo, cada palavrinha dá um sentido diferente. Às vezes dá uma palavra simples que é amar, né? Não, amar, o grego tem vários sentidos para amar. Bom, então a gente precisa procurar uma tradução do grego e uma boa tradução para que essas nuances apareçam, senão você se perde no texto. Tá? E o tempo já acabou, desculpa. Rapidinho, só para quem, né? Então, mais uma vez, sugestão, se vocês aceitam a sugestão minha. Mais uma vez, quem nunca viu o Evangelho na vida, estude o Evangelho segundo o Espiritismo. Terminou, vá para o Evangelho. O que a FEB está fazendo? Lançando essa coleção aqui, o Evangelho Vídeo Vivo, onde ele analisa, tem citações de autores espíritas, encarnados e desencarnados, tá? E obras não espíritas, de autores respeitáveis de consenso no mundo acadêmico. Porque, mais uma vez, os cristãos estudam o Evangelho há 2000 anos. Nós espíritas não estamos aqui nem há 200. Então não é para jogar fora 200 anos de mentes santas, inteligentes, comentando o Evangelho. Não é porque, não vamos inventar a obra agora, se fazer tá? Vamos aproveitar, e já tem que, inclusive, como eu falei para vocês, Santo Agostinho, essa coleção aqui, por enquanto, está só até João. Eu acredito que eles vão avançar. Está disponível para download, mesmo porque você não queria gastar dinheiro com livro físico, você baixa no site da FEB. E aí você estuda, né? Isso aqui é uma mastigadinho. Você lê o Evangelho e acompanha por aqui. Tá bom? E caso vocês queiram se juntar a nós, essa casa faz um estudo. E olha aqui o que nós tivemos que fazer. Na quarta-feira, olha aqui, Evangelho no Lar. Que evangelho é esse? Esse estudo aqui. É o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Então, olha o que nós tivemos que fazer. Estudo dos Evangelhos originais. Isso para mim é vergonhoso. Tá? Mas a gente tem que falar isso aqui para que as pessoas saibam que é diferente. Então, nós estudamos, por isso que eu sou um trabalhador desse estudo online. Eu vou sair daqui correndo para lá, porque começa às 11h30. Então, quem quiser se juntar a nós nesse estudo, né, é super bem-vindo. Aí só deixa um telefone na secretaria ou com alguém que eles passam para a gente tem um grupo de WhatsApp, que bota lá o link, é sempre o mesmo, é domingo, nesse horário. Isso foi planejado inicialmente, ele era para ser aqui presencial, né? Aí por causa da pandemia abriu, aí tem tanta gente de fora que eu não consigo trazer de novo aqui presencial. E ele é nesse horário exatamente para não competir com a atividade da casa, vem depois, né? Você assiste, tem um passe, então dá tempo de ou no celular mesmo, você acessa se quiser, se não ainda fica gravado para ver depois, tá legal? Então estão todos convidados para estudar, quem sentir dificuldade, estudar com a gente. Mais uma vez passei um pouquinho do tempo, desculpa, ó, esse alarme do estudo, tá? Desculpa,
exatamente que você sai correndo para lá. Então, muito obrigado, agradecemos a espiritualidade, espero, né, que isso tenha trazido, né, aberto um pouquinho o horizonte de vocês. E, por favor, não acredite em nada que eu falei. Vamos estudar, vamos olhar para ver se faz sentido. Bom, gente, depois de tanta energia, tanta vontade de botar para fora o que sentia, nós temos que agradecer ao nosso irmão Renato por essa também coragem de ser o precursor, né? É difícil, meu amigo? É. Mas ele agora, sempre aquele que inicia um programa ou toma a iniciativa, tem a maior dificuldade, ele abre caminho para outros. Veja isso como oportunidade, né? E a espiritualidade maior que aqui se encontra, todos reunidos, prestando atenção e aprendendo tanto quanto nós, que possamos juntos realmente levar a sério a importância do Evangelho no lar. É muito realmente importante. A gente não tem ideia do que acontece na nossa casa, porque nós entramos e saímos, e entram conosco amigos e pessoas não bem-vindas, né? Espíritos também. Então, a gente no Evangelho fortalece nossa casa e todos aqueles que habitam a nossa casa, espirituais e encarnados. Que possamos hoje sairmos daqui mais conscientes que somos espíritas cristãos, que seguimos Cristo, nosso maior exemplo, e que possamos fazer como Ele, abrir caminho por esse mundo, pregando e sendo exemplo do Evangelho. Obrigada, Senhor, por esse momento e abençoa a todos que estão aqui. Que voltemos para nossas casas em paz e levando o Evangelho dentro de nós. Graças a Deus. Corre agora, meu amigo, vai lá.